Desde o início da domesticação, os cães desempenharam um papel crucial na história da guerra. Estes fiéis animais tiveram papéis essenciais nos exércitos de civilizações antigas, como o Egito, Grécia, Assíria, Babilônia e Pérsia. No entanto, foi nas fileiras do exército romano que os cães, particularmente os do tipo molosso, frequentemente referidos como canis pugnax por seu uso em batalha, mostraram-se especialmente temíveis. Venha comigo descobrir o canis pugnax, as marcas indeléveis que deixou na história e seu papel no campo de batalha. O canis pugnax, cujo nome em latim significa cão de combate, era um cão frequentemente utilizado pelos romanos nas batalhas. Embora a raça molossos esteja extinta, acredita-se que o canis pugnax tinha uma relação genética próxima com raças modernas como o mastim napolitano e o mastim italiano. Portanto, estima-se que sua altura fosse de aproximadamente 70 centímetros na cernelha e que seu peso variava entre 40 e 100 quilos. Este cão possuía uma mordida extremamente poderosa, capaz de exercer uma força estimada em torno de 50 quilos por centímetro quadrado. Em comparação, a mordida de um leão africano gera uma força de 45 quilos por centímetro quadrado. Os romanos consideravam estes cães tão temíveis que lhes atribuíam rangos específicos no exército, integrando-os nas unidades militares auxiliares. O canis pugnax era treinado em escolas especiais para gladiadores localizados na cidade de Capua. Nessas escolas, os cães aprendiam a distinguir entre amigos e inimigos, a receber alimentos apenas de aliados, a atacar somente sob uma ordem específica e, claro, matar o oponente. Para eliminar qualquer medo em relação aos humanos, se diz que os romanos chegavam a alimentar esses cães com prisioneiros de guerra vivos. Desta prática surge a famosa frase italiana jogar alguém aos cães. Como o canis pugnax era utilizado em batalha? O canis pugnax era usado de várias maneiras. Para detectar a presença do inimigo durante as marchas e prevenir emboscadas, os canis pugnax eram posicionados na vanguarda a várias centenas de metros das formações romanas. Durante as marchas, os soldados romanos percorriam em média 30 km por dia, estabelecendo acampamentos temporários para descansar à noite. Nesse contexto, o canis pugnax era crucial para detectar a presença de inimigos noturnos, seja acordando o exército com latidos ou atacando diretamente os adversários. É importante mencionar que o pelo desses cães era completamente preto, o que os tornava invisíveis no escuro. Essa característica representava um grave problema para os inimigos, que enfrentavam dificuldades para localizar os cães antes de serem surpreendidos por um ataque feroz. No contexto militar, acredita-se que os canis pugnax estivessem equipados com armaduras leves de couro ou lamelares. Os romanos frequentemente adornavam esses cães com coleiras pontiagudas ou lâminas, utilizadas para lançá-los contra a infantaria inimiga, ou ainda com coleiras portando tochas acesas ou recipientes de óleo fervente, visando incendiar assentamentos inimigos. Devido à sua agilidade e ao tamanho reduzido em comparação com os cavalos, esses cães eram alvos fáceis de serem atingidos por flechas ou lanças. Além disso, para torná-los praticamente impossíveis de serem agarrados, os romanos frequentemente cortavam as orelhas e caudas desses animais. Durante os assaltos, era comum os romanos ordenarem que dezenas desses cães atacassem simultaneamente as linhas inimigas. Imagine esquadrões de cães avançando, equipados com tochas acesas ou armados com coleiras laminares. Sem dúvida, uma visão aterrorizante. Os cães eram úteis não apenas para semear o caos entre as tropas inimigas, mas também para desestabilizar a cavalaria, atacando os cavalos para fazê-los tropeçar e para dificultar a reorganização inimiga durante a retirada. Os canis pugnax era utilizado também na caça, na perseguição de criminosos em florestas e, além disso, participava de espetáculos em arenas, como o Coliseu, enfrentando gladiadores e outros animais. Este cão era empregado igualmente na proteção das residências dos patrícios. É interessante notar que a advertência "cuidado com o cão" origina-se deste período, com os patrícios afixando os avisos "cave canem" nas cercas de suas vilas para evitar problemas legais. O canis pugnax teve um papel crucial em muitas batalhas documentadas da história romana, contribuindo significativamente para a conquista e expansão do Império Romano. O exemplo mais notável ocorreu em 231 a.C., na Sardenha, quando os habitantes locais, utilizando táticas de guerrilha, repeliram as tropas romanas na luta pela independência.
O cônsul romano da época respondeu, enviando milhares desses cães para a ilha a fim de detectar e neutralizar os rebeldes. A estratégia funcionou e se mostrou decisiva na reconquista da ilha. Mesmo mais de 2.200 anos depois, os cães continuam sendo fundamentais, não só nas unidades de polícia italiana, mas também no exército e nas forças especiais em todo o mundo. Eles são essenciais para atividades que vão desde a detecção de drogas e explosivos até operações de busca e resgate. Gostou deste vídeo? Se sim, clique à direita ou à esquerda para ver outro. Obrigado por assistir e tenha um bom dia!